Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E a aula de hoje ela vai ser sobre o espaço tridimensional, o famoso R3, que muitos vão conhecer somente lá durante o primeiro semestre de faculdade, né? Vão ter contato com esse cara somente no primeiro semestre de graduação. A gente vai ver aqui nessa videoaula, então, como que a gente localiza os pontos em R3, como que a gente descreve vetores nesse espaço e compreender também a estrutura desse espaço que está por trás de muitas aplicações da engenharia e da física, uma vez que é justamente o espaço onde nós vivemos, né? O nosso mundo ele é tridimensional, então a gente precisa conseguir descrever as coisas nesse espaço. Bom, e a gente vai fazer isso, eu vou tentar fazer isso da forma mais natural e mais simples possível aqui para vocês, tá? Para ser justamente esse primeiro contato mais agradável com o R3. Bom, nas videoaulas anteriores, a 5.1 e a 5.2, a gente viu que qualquer conjunto de dois vetores que fossem não colineares formavam uma base para o R2, né? E que, portanto, qualquer vetor em R2 poderia ser escrito, então, como combinação linear desses dois vetores V1 e V2, e isso significa que existem, então, escalares reais A1 e A2 únicos, tais que o meu vetor V pode ser escrito, então, como sendo o escalar A1 vezes o vetor V1 mais o escalar A2 vezes o vetor V2. E isso era possível porque o R2 ele é um espaço vetorial de dimensão 2, né? Um plano, tem duas dimensões, então eu preciso de dois vetores apenas para descrever esse espaço. Agora a gente vai discutir o espaço R3. E aí, o que acontece com o espaço R3? O espaço R3 ele é um espaço vetorial de 3 dimensões. Então, a gente precisa de 3 vetores para descrever esse espaço. E é suficiente, né, que esse conjunto, qualquer conjunto de 3 vetores que não sejam coplanares, ou seja, 3 vetores que não estão no mesmo plano, forma o que a gente chama de base para o R3. E se eu tenho um conjunto com 3 vetores que são não coplanares e formam uma base para o espaço, então todo outro vetor que você pegar dentro do R3, ele vai poder ser escrito como uma combinação linear dos vetores da base. E isso significa que a gente vai conseguir exibir escalares reais A1, A2 e A3 únicos, tais que você pegou o teu vetor V lá aleatório qualquer de R3, ele vai poder ser escrito como sendo A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 mais A3 vezes V3. E isso, claro, 3 vetores dentro do espaço R3. Tá, Fran, mas assim, que diacho que é o espaço R3? Só fazendo uma breve observação aqui, tá? Quando a gente fala em R3, a gente está falando em conjunto dos números reais, cartesiano, conjunto dos números reais, cartesiano, conjunto dos números reais. E aí, quando você está pegando 3 vetores, cada um desses 3 vetores, eles têm que ser vetores dentro desse espaço R3. E isso, né, um ponto dentro desse espaço R3, como a gente vai ver, ele tem que ter 3 coordenadas, né? Coordenada A, coordenada B e coordenada C. Em que a coordenada A vai estar relacionado ao primeiro R aqui, vai ser desse primeiro R. A coordenada B vai te dar a localização no segundo R, conjunto dos números reais, e a coordenada C no terceiro R, que é mais ou menos o que acontece quando a gente fala de R2, né? Porque o que é o R2? O R2, ele é R cartesiano R. Então, se você pega um ponto dentro desse espaço, ele é um ponto de coordenada XY.
em que x é o teu primeiro cara e y o teu segundo. Bom, aqui a gente está em R3, a gente coloca uma coordenada a mais, que vai então representar o terceiro R desse conjunto. Os vetores dentro desse espaço R3 são naturalmente, então, vetores que partem da origem, né, ponto de interseção dessas três retas reais, até um ponto qualquer em R3, que vai ter 3 coordenadas para que a gente consiga localizar esse cara dentro desse espaço. E então é natural também que um vetor dentro de R3 tenha 3 coordenadas, aqui nesse caso A1, A2, A3, né? Uma coordenada para cada vetor que forma a base nesse espaço dentro de R3. Tá? Isso vai ficando natural, tudo isso vocês vão perceber que vai se tornar natural ao longo desta aula, tá? Então, ai, nossa senhora, a Fran falou um negócio muito difícil. Não, calma, gente, calma. Isso tudo tem interpretação geométrica, dá para desenhar, dá para ver acontecendo dentro de R3 e é bem intuitivo, tá? Assim como trabalhar com R2 é intuitivo, trabalhar com R3 também é bem intuitivo, ok? Então, olha só. Quando a gente estava falando de espaço em R2, a gente pegou para definir o espaço R2, a gente viu que podia fazer isso, né, com qualquer par de vetores não colineares, e a gente foi lá e procurou uma base que era chamada base canônica de R2, onde facilitaria o cálculo, né, das coordenadas de um vetor dentro de R2. Então, aqui no contexto de R3, a gente vai já partir, né, de uma base mais fácil de ser trabalhada, tá? Porque não é dentro da geometria analítica, né? Não é do nosso interesse ficar divagando muito a respeito de bases de espaço, né? Só que a gente entenda o que isso significa, como foi discutido lá na aula 5.1, e aí a gente vai procurar a base que é a mais fácil de ser trabalhada, tá? Quando a gente vai falar em base em R3, então, como o R3 ele é um espaço vetorial de dimensão 3, você tem uma dimensão a mais, então você pode pensar assim, Fran, mas o que você quer dizer com isso de ter uma dimensão a mais? Pensa assim, quando você está olhando para uma folha de papel, para uma folha sulfite, para você descrever as dimensões daquela folha de papel, você precisa de 2 medidas apenas. E aí você descreveu as dimensões da folha, né? Então vamos pegar aqui, vamos pegar um retângulo aqui, ó. Para eu descrever as dimensões desse cara, eu preciso de 2 medidas. Eu preciso desta e preciso desta, que eu vou chutar aqui 1 e 3, tá? Quando a gente vai para R3, um espaço de 3 dimensões, a gente vai fazer o quê? Você pode pensar em R3, porque isso aqui é o plano, tá? Isso aqui é um quadrado, esse cara tá no plano. Você pode pensar em termos de um cubo, tá? Então, você vai pensar ali uma caixinha. Então, aqui eu tenho uma caixinha. Deixa eu tentar fechar ela aqui, né? Porque é assim que a vida funciona. Claro que o programinha vai me trollar, né? Ele vai começar aonde ele quer? Vai começar onde ele quer. Tip. Tá, não deu. Pera ali. Aqui. E aqui. Bom, vou tirar essa última ali. Então, o que acontece quando a gente olha para essa caixinha? Que tem que ter mais um tracejadinho aqui, né, gente? Ó, para fechar bonitinho e mais um cara aqui, beleza? Esta é um cubo, né? E o cubo, ele tem aqui, tipo, sei lá, 2 unidades, 2 unidades e 2 unidades. Então, você tem 3 dimensões, né? Você tem o comprimento, você tem a largura e você tem a altura. Então, quando eu falo em espaço R3, que tem obrigatoriamente 3 dimensões, eu estou pensando em objetos com essa cara como se fosse um cubo, tá? Que eu tenho que ter essa dimensão a mais para poder desenhar. E que é justamente isso que faz o R3 ser o espaço onde a gente vive.
A gente não vive num plano, a gente precisa se locomover. O nosso corpo tem 3 dimensões, tá? Então é isso que quando a gente está pensando em R3, a gente está pensando em um espaço teórico, matemático, onde a gente consiga descrever objetos da nossa vida, do nosso cotidiano, tá? Então você vai pegar aqui nesse caso, quero 3 vetores, eu pegaria esse cara, tipo, partindo desse ponto aqui, um vetor para cá, que seja um vetor para lá e outro vetor aqui para cima. Então você tem 3 vetores aí. Na verdade aqui eu inverti a ordem de um dos caras, mas não é o caso. Então você tem 3 vetores aí que gerariam uma base para poder descrever esse cubo, né? Então essa é a ideia que está por trás desse conceito, né, de ter 3 vetores. E 3 vetores que não pertencem ao mesmo plano, para poder gerar, então, você ter um cara saindo do plano para ter a terceira dimensão de fato, tá? Para facilitar a vida, aquilo que eu estava falando, a gente vai pegar a base mais fácil possível, a gente vai pegar uma base V1, V2, V3 no espaço, que seja uma base ortonormal, tá? E o que significa esta palavra ortonormal? Significa que os 3 vetores, eles são unitários e por unitários entenda que o vetor tem norma ou tamanho igual a 1, todos eles, e que esses vetores são também ortogonais 2 a 2. Ou seja, o ângulo entre V1 e V2 é 90 graus, entre V1 e V3 é 90 graus, entre V2 e V3 também é 90 graus. Então, eles são ortogonais 2 a 2. E aí, tem infinitas bases, e aí você consegue pensar, porque você vai colocar 3 vetores dentro de uma esfera, sendo na origem e raio 1, 3 vetores que sejam ortogonais, você vai girar esses 3 vetores o tanto que você quiser, porque é justamente essa a ideia que a gente tem, né? Você tem aqui 2 caras, 2 vetores, você tem aqui um terceiro vetor, você tem 3 vetores aqui que sejam ortogonais, você pode girar eles em infinitas posições e você vai continuar tendo uma base, para cada uma dessas posições, você tem uma base ortonormal do plano, uma base diferente. Então, você tem infinitas bases que são ortonormais. E da mesma forma que a gente fez para o R2, a gente vai fazer aqui para o R3, que é pegar o que a gente chama de base canônica para o R3, que é considerada a base aí mais fácil de se trabalhar dentro do R3. E essa base canônica de R3, padrãozinha, é a base IJK. É a base formada por 3 vetores, o vetor I, o vetor J e o vetor K. O vetor I e o vetor J já apareceram lá na discussão de base de R2, só que com 2 coordenadas, né? 1, 0 e 0, 1. Aqui, eles vão ter a terceira coordenada igual a 0. E a gente vai acrescentar mais um vetor, que é o vetor K, que é o 0, 0, 1. E com esses 3 vetores, a gente constrói, então, o que a gente chama de base canônica de R3. E com base nele, a gente coloca, então, coordenada para todos os vetores dentro de R3. E pontos também em R3 e tudo mais, baseado nesses 3 carinhas aqui, no I, J, K. Então, olha o que acontece. Lá, quando a gente estava falando em R2, você tinha um plano que tinha um eixo X, né? Um plano ali com um eixo X e com um eixo Y. E aí você tinha um vetor, que era o 0, 1, e o outro que ia para... Perdão, esse aqui é o 1, 0, né? Era lá o 1, 0 no plano, e esse cara do Y, o 0, 1 no plano. Aqui a gente tem uma dimensão a mais, e esta dimensão a mais vai ser representada nesse eixo azul, tá? E vai aparecer aqui mais um vetor, então, que é o que a gente chama de K, tá? Então, esses caras, eles vão ter, então, o nosso novo mundo, né? Ou melhor, o mundo onde vivemos de fato, tem essa carinha aqui. Esse é um R3, em que cada um desses eixos é um eixo real, um conjunto de números, uma forma de representar o conjunto dos números reais. Então, eu tenho o eixo X, o eixo Y, né? O eixo X, o eixo Y e o eixo Z.
O eixo X, ele é uma reta, né, na direção do vetor Y. Então, na direção do vetor Y, eu vou desenhar obrigatoriamente o X para manter a notação de vetor Y para X que a gente tinha lá de R2. E esse cara vai ser chamado o eixo das abscissas, ou abscissas, né, para memorização. O eixo das abscissas. Depois, na direção do J, a gente vai ter, então, o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, e na direção do vetor K, o eixo Z, que é o eixo das cotas, tá? Cada uma dessas setas aqui descritas, elas vão estar, então, na direção aí positiva, né? No sentido positivo de cada um desses eixos. Então, partindo da origem, a gente anda uma unidade, chega até a ponta do vetor I aqui, anda em eixo Y uma unidade, você vai descrever o teu vetor J, e andando para Y uma unidade, você descreve aí o vetor K. Tá? São os três vetores da chamada base canônica de R3. Então, esse é o espaço que a gente tem, né, para descrever aí, que a gente chama de R3. Cada um deles tem o mesmo sistema de coordenadas, como a gente conhece, né, para X e para Y, tá? Então, já trabalhou lá com R2, você sabe colocar coordenada nos eixos X e Y, agora você vai pôr no X, no Y e no Z. Só tem um cara a mais, tá? Seguindo, o que vai acontecer quando a gente vai estar falando, então, de R3? Quando a gente está falando de R2, você tem só o plano determinado ali por I e por J, né, pelo vetor I e pelo vetor J, que é o teu plano R2. Esse plano R2, que é o determinado por I e por J, está contido dentro do R3, inclusive é o que está representado aqui. Só que em R3 a gente tem mais alguns caras. Você tem, dependendo... gerado, né, com base vetor I e vetor J, você tem o plano XOY, que é esse cara aqui, mas eu tenho mais alguns. Por quê? Porque para gerar um plano, eu preciso de 2 vetores, e eu tenho 3, então eu vou fazer as combinações possíveis desses vetores 2 a 2 e construir todos os planos que chamamos de planos coordenados, no caso de R3. Então, você tem aqui o plano coordenado x ou y, dependendo que é o plano, né, que tem como base os vetores i e j, ou seja, gerado pelos vetores i e j. Eu posso pegar esse cara aqui, que é um plano gerado pelo vetor i e pelo vetor k, que vai ser o plano x, o, z. Então, eu estou com um plano aqui que contenha o eixo x e o eixo z. Note que o eixo y não está contido nesse plano e vai ser ortogonal a esse plano, x, o, z, uma vez que o vetor j ele é ortogonal a i e também é ortogonal a k, portanto, ele vai ser ortogonal ao plano gerado por ik. Ele é ortogonal aos dois vetores, ele vai ser ortogonal ao plano gerado por ik. Então, o teu eixo y é ortogonal a esse plano x, o, z. E a gente tem também um outro plano gerado pelos vetores JK, que é o plano YOZ. E esse cara, então, ele não contém o eixo X, e o eixo X é ortogonal a esse plano YOZ, que é o cara que está representado aqui. Então, a gente tem 3 planos coordenados nesse contexto, né, de R3. A gente vai ter, então, 3 planos coordenados. É como se, pensando assim um pouco mais mundo real, tá? É como se vocês fizessem o seguinte: vocês pegassem uma folha de papel aqui, ó, tá? E aí você coloca, deveria ter pego uma limpinha, né? Mas tudo bem. Você tem aqui 3 planos. Você coloca 2 delas formando um ângulo de 90 graus aqui, ó, e um terceiro plano aqui embaixo. Então, você tem 3 planos em questão. Aí você pode brincar, né, aí em casa, pegar um papel e uma caneta, pegar umas folhinhas e tentar reconstruir esses caras aí para vocês enxergarem. É bem importante, tá? Tentar fazer esse exercício de pegar isso na mão e tentar visualizar o R3.
dá um pouquinho de trabalho, tá? Não é tão fácil assim. Mas a ideia é você, de fato, abre o teu caderno, né? Para quem tem caderno pequeno aí, você vai, tipo, basicamente abrir o teu caderno aqui, ó. Que você abriu o teu caderno, você tem aqui um ângulo de 90 graus, tá? Se eu descrever ele assim, deixa eu ver como é que eu mostro para a câmera isso. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E aí, o que que você faz para enxergar? Você tem dois planos aqui, né? Então, você coloca mais uma folha aqui, ó. Aí, aqui você vai ter o teu terceiro plano. E aí, quando você baixa isso, você vai ter, então, o teu R3 com os teus 3 planos aqui. Se eu colocar um cara aqui embaixo, eu tenho, então, os meus 3 planos, todos positivos, que são basicamente os caras que eu tô desenhando aí, tá? Essa é a ideia geométrica da coisa que está acontecendo. E o que está rolando aí? Então, quando a gente olha para isso, a gente está nitidamente aqui, se vocês olharem para essa figura, eu vou voltar aqui um pouquinho, se eu olhar para essa figura, o que que acontece? Você tem aqui, ó, os teus eixos x, y e z, né? Então, para z positivo, eu tenho uma divisão aqui em 4 espaços, com 4 que a gente vai chamar de octantes agora. Por quê? Porque eu tenho mais 4 para baixo também, né? Para z negativo. Então, eu tenho 4 caras para z positivo, tenho 4 caras para z negativo. Eu vou desenhar isso aqui pensando apenas no R2, tá? Para ajudar vocês a visualizarem aqui, ó. Se eu desenhar um R2 aqui, a gente teria dentro para esse contexto de R2, aqui você tem eixo X, aqui você tem eixo Y, a gente teria o que a gente chama de 4 quadrantes, né? Então, eu teria aqui o I positivo, o vetor I positivo e o vetor J positivo para esse cara. Então, quando a gente vai olhar quadrante, esse cara aqui é o meu primeiro quadrante, esse cara aqui é o meu segundo quadrante, esse cara aqui vai ser o meu terceiro quadrante e aqui eu vou ter quem? O quarto quadrante. Só que olha o que está acontecendo. Então, no primeiro quadrante, eu tenho I positivo e J positivo. No segundo quadrante, eu tenho menos I e J. No terceiro, eu tenho menos I e menos J. No quarto, eu tenho eu tenho I, eu tenho I e menos J. Só que agora, no contexto de R3, a gente tem uma dimensão a mais, que é o eixo Z, que vai ser o teu vetor K. E aí, supondo que esse vetor K é um cara que está saindo do plano aqui, tá? Eu vou só fazer um desenho bem esdrúxulo aqui desse cara, que é um cara que está saindo do plano. O que vai acontecer com essas questões de quadrante? Que a parte positiva para Z, para o eixo Z, que é o vetor, que é o cara do vetor K aqui, positivo, a gente vai colocar aqui, ó. Eu vou ter todos os caras com K positivo. Quando eu tenho todos os caras com K positivo, eu construo os meus 4 octantes de cima desta figura. E aí, quando eu passo de novo quadrante por quadrante, só que agora com Z negativo, eu passo os 4 octantes debaixo da figura, tá? Então, você vai estar com a parte negativa do eixo Z. Então, isso te remete a olhar para essa figura aqui, ó. Você tem 4 octantes aqui, acima desse plano cinza, e você tem 4 octantes abaixo desse plano cinza com o valor de Z negativo, ou com o vetor menos K, né? Determinado aí por o vetor menos K. Então, é isso que está rolando. Então, a gente tem 8 octantes para determinar, feito dessa forma, né? Então, tá aqui, ó, IJK positivo, menos IJK positivo, menos I menos JK positivo, I menos JK positivo. Os primeiros 4 octantes, porque agora, como você tem uma dimensão a mais, você tem como descer também, tá? Então, não fica só nos 4, beleza? Bom,
Então, como que a gente vai localizar um ponto em R3? Então, vocês já viram aí que a gente vai ter coordenadas x, y e z, né? E eu vou precisar de 3 coordenadas, então, para que eu tenha o ponto dentro de R3. E estas 3 coordenadas, elas são obrigatoriamente da ordem x, y e z, né? Obrigatoriamente na ordem x, y, z. Por quê? Vou fazer um rascunho de uma conta aqui, que é uma conta mais útil para vetor do que para ponto, mas que vai te convencer, eu acho. Porque esse cara, pensa lá que você sabia somar... Não vou escrever não, vou fazer confusão com a cabeça de vocês. Vou sim. Pensa lá que você sabia somar vetor em R2. Quando você sabia somar vetor em R2, você podia fazer assim, ó, 2 na direção de x, mais 4 na direção de y, mais 3 na direção de z. Esta é a decomposição desse teu cara em R3, né? Por quê? Porque na direção, esse cara aqui, ó, é um vetor na direção do vetor i. Esse cara aqui é um vetor na direção do vetor j. Esse cara aqui vai ser na direção do vetor k, né? Então, você sabe que aqui está em x, aqui está em y e aqui está em z. Por isso, x, y, z em R3. Agora, como que a gente faz isso? Então, eu vou lá, tenho o meu ponto, né? O meu ponto tem x2, y4, z3. Então, eu tô aqui com os meus eixos coordenados, x2, x, y, z. E em x eu vou achar o ponto 2, em y eu vou achar o ponto 4, em z eu vou achar o ponto 3, o valor 3. Beleza, encontrei esses caras. E agora, o que eu faço? Agora você vai pegar, deixa eu ver se eu consigo uma cor que apareça. Esse cara aqui. Você vai pegar essa reta, vai olhar primeiro aqui no plano XY, tá? Pensa primeiro no plano XY. Então, eu marquei o ponto 2, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma reta que seja paralela ao eixo Y passando por 2. Tá aqui essa reta desenhada aqui, pontilhada, passando por 2. Fechou? Vai ser essa retinha aqui, ó, tá? Depois, eu vou lá no 4, no Y igual a 4, eu traço uma reta, pego uma reta paralela a x passando por 4. A interseção dessas duas retas vai me marcar esse ponto E aqui embaixo. Aí, o que eu faço? Eu pego uma reta paralela ao eixo Z, passando por esse ponto E. Beleza? Pegou. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ali no eixo Z e pego essa medida de altura 3 aqui, ó, porque eu tô marcando em 3 o meu cara. E puxo esta medida de tamanho 3 para cá. E isso vai me dar a posição do ponto em R3, que é um ponto que anda x2, y4 e z3. Ele tem que subir, então, e ele não está, então, no plano xy. É um cara que está lá no espaço e eu carrego esta altura 3 para cá, tá? Quando você está fazendo isso na raça, né, no papel, caneta, aí é meio que isso que você faz. Você vai lá e mede essa altura 3, puxa ela para cá. Como que a gente faz isso num contexto mais formal, né? Num contexto mais formal, a gente vai fazer o seguinte: para localizar um ponto no espaço, um ponto em R3, que corresponde a uma terna ABC de números reais, em que A é a abscissa, B é a ordenada e C é a cota, a gente vai fazer o seguinte: vai marcar o A no eixo X e vai traçar um plano paralelo ao plano YZ passando por A. Traçou? Beleza. Aí depois você vai fazer o seguinte: você vai marcar o B no eixo Y e vai traçar um plano paralelo a YZ passando por B. Traçou? Beleza. Aí depois você vai marcar o ponto C, o ponto das cotas, né? No eixo Z e vai traçar um plano paralelo ao plano XY passando por C. Feito isso,
a gente vai olhar então para a interseção desses três planos. O plano em azul, paralelo ao plano YZ, o plano em amarelo aqui, paralelo ao XZ, e o plano em rosa aqui em cima, paralelo ao plano XY. A interseção desses três planos acontece justamente no ponto P de coordenadas A, B e C. Então, oficialmente, teoricamente, formalmente, é assim que você localiza um ponto em R3. Na prática, é aquilo que eu comentei antes, né? Vamos lá, como é que eu vou desenhar esse ponto em R3? Na prática, você vai no ponto A aqui, traçar uma paralela ao eixo Y, no ponto B, traça uma paralela ao eixo X, acha o E, traça uma reta paralela a Z passando por esse cara e marca a altura C em cima dessa reta. Ou seja, faz isso que a gente fez com planos, você vai fazer com retas, tá? Que é mais fácil de se trabalhar, dá menos trabalho, blá, 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 blá. Mas assim, teoricamente, você vai oficialmente, né, estar aí em busca desse paralelepípedo, né, que vai ter aí um dos vértices sendo justamente o teu ponto A de coordenadas A, B e C. Isso na descrição de R3 clássica, ok? Bom, agora que a gente sabe marcar pontos em R3, a gente vai ver o que acontece com vetores em R3. Bom, vetores em R3, eles têm obrigatoriamente 3 coordenadas. Por quê? Porque a base possui 3 vetores, então os vetores cada um deles tem que ter 3 coordenadas. O cara porque eu vou multiplicar o primeiro elemento da base, o cara porque eu vou multiplicar o segundo elemento da base, o cara porque eu vou multiplicar o terceiro elemento da base. Beleza? Então, as 3 coordenadas dos vetores. 2 vetores vão ser iguais em R3 se e somente se eles forem iguais coordenada a coordenada, que é justamente a mesma definição de igualdade de vetor que a gente deu em R2, quando a gente estava lá discutindo coordenada de R2 na aula 5.2, e é exatamente a mesma definição de igualdade de vetor que a gente deu lá atrás nas aulas 4.1, 4.2, tá? Vetor vai ser igual se eles forem iguais coordenada a coordenada. Exercício clássico que cobra o conceito de igualdade de vetores, tá? Esse é o exercício clássico que cobra o conceito de igualdade de vetores. Para que valores de A e B, tem-se que os vetores U e V tem-se que U é igual a V, sendo U o vetor de coordenadas A mais 1, 4, B mais 2, e V o vetor de coordenadas 5, 2B menos 6, 2A menos 1. Bom, gente, o que a gente aprendeu aqui? Para que o vetor seja igual, ele precisa ser igual coordenada a coordenada. Então, você vai pegar aqui, ó, coordenadas do vetor U, tem que ser iguais coordenadas do vetor V. Então, você vai pegar lá, coordenada do vetor U, a primeira do vetor U tem que ser igual à primeira do vetor V. A segunda do vetor U tem que ser igual à segunda do vetor V. A terceira coordenada do vetor U precisa ser igual à terceira coordenada do vetor V. Beleza, mas isso é, portanto, um sistema linear, né, que discutimos lá no começo da playlist, nas primeiras aulas, um sistema linear com 3 equações e 2 variáveis, e ele é possível determinadíssimo, né? Então, aqui pela primeira equação, a gente sabe que o A vai ser igual a 5 menos 1, e, portanto, o meu A vale 4, e na segunda equação, a gente consegue, então, que o 2B ele tem que ser igual a 4 mais 6, que é 10, e, portanto, o meu B ele é igual a 10 dividido por 2, que é 5. E aí você pode, de fato, testar, né? Se eu tiver aqui 5 mais 2, que vai ser igual a 7, isso é igual a 2 vezes 4 menos 1? Sim, 7. Então, fechou, satisfeita a última equação.
De fato, a solução do sistema linear é A igual a 4 e B igual a 5, ou seja, a solução do exercício é A igual a 4 e B igual a 5. Os vetores serão iguais se somente se isso aqui acontecer, tá? Mas resolvendo o sistema linear, tá bom? Bom, operação de vetores em R3. Qual a diferença de fazer conta com vetor em R3 de fazer conta com vetor em R2? Em R3 tem uma coordenada a mais, tá? Só isso. Só uma coordenada a mais. Nada mais que isso. Então, se eu pegar dois vetores em R3, U e V, e um alfa, um número real, os vetores vão ter três coordenadas. Peguei aqui x1, y1, z1, x2, y2, z2. Por que x, y, z? Ah, simples, porque os eixos coordenados são eixos x, y e z, tá? Como que eu somo dois vetores? Eu somo coordenada a coordenada. Como que eu multiplico o vetor por escalar? Eu multiplico coordenada a coordenada. Clássico, tá? Básico de sempre. Beleza? Então, soma coordenada a coordenada, multiplicação por escalar, coordenada a coordenada também. Vetores em R3. Vamos lá. Fazer alguns exercícios aí. Eu tenho três vetores, né? Vetor U, vetor V e vetor W. E eu tenho umas continhas para fazer com esses três vetores. Eu quero somar, eu quero multiplicar o vetor W pela constante 3, fazer o W menos duas vezes o vetor U e fazer U menos 3 vezes duas vezes o vetor U mais o vetor V. Eis o momento da videoaula que você pausa o vídeo, pega papel e caneta, tenta resolver. E aí depois vem aqui, dá play de novo para verificar se você fez certo, tá? Então vamos lá, quero fazer U mais V. Bom, fazer o vetor U mais o vetor V é fazer a soma desses dois caras coordenada a coordenada. Isso vai me dar menos 1 mais 0, vai me dar menos 2 menos 2, vai me dar 1 menos 3. Menos 1 mais 0 menos 1, menos 2 menos 2 menos 4, 1 menos 3 menos 2. Vou pegar o vetor W agora e multiplicar pela constante 3. O vetor W é esse cara aqui. Multiplicar pela constante 3 é multiplicar cada entrada do vetor pela constante 3. Só que 2 terços vezes 3 é 2 e... Tranquilo, né? E 3 vezes 2 é 6, 6 dividido por 6 é 1, portanto, e 2 vezes 3 é 6. Portanto, o vetor ficou 2, 1 e 6, certo? Agora, a gente tem que fazer o quê? O W menos duas vezes o vetor U. Então, vamos lá. Quem que é o W? O W, ele é 2 terços, 2 sextos e 2. E este cara eu quero fazer menos duas vezes o vetor U, que é menos 1, menos 2 e 1. Portanto, eu quero fazer o quê? 2 terços, 2 sextos, 2, mais 2 vezes 1, 2, menos com menos, mais 2 vezes 2, 4, menos com mais, menos 2 vezes 1, 2. Poxa, agora a gente tem um problema, que eu vou fazer num rascunho aqui em cima. Por quê? A gente precisa fazer a conta 2 terços mais 2 e a gente precisa fazer a conta 2 sextos mais 4. Vamos lá. 2 terços mais 2, mínimo múltiplo comum de 3 e 1 é 3. 3 dividido por 1 dá 3, 3 vezes 2, 6. A soma deu 8 terços, portanto. Não tem ninguém no denominador, o denominador é 1. Mínimo múltiplo comum de 6 e 1 é 6. Aqui mantenho 2. 6 dividido por 1, 6. 4 vezes 6. 24. Portanto, eu fiquei com 26 sobre 6, ou, dividindo por 2, 13 sobre 3, né? 13 terços.
13 terços. Isso vai dar, então, vamos lá. Aqui ficou, o primeiro cara é o 8 terços, o segundo é o 13 terços e o terceiro é 2 menos 2, 0. Um ponto no plano XY, no fim das contas, né? Aí eu tenho certeza que esqueceram que isso era soma de fração e comeram bola na hora de calcular a soma de fração, né? Diz pra mim que vocês não fizeram isso. Não fizeram, né? Não fizeram. Bom, o último aqui eu vou deixar como desafio para vocês tentarem fazer depois, tá bom? Deixei como desafio. Qualquer coisa deixa nos comentários aí do vídeo. Ah, professora, eu não consegui destrinchar o desafio. Que aí depois a resolução, né, desse quarto aqui. Que aí, se vocês quiserem e deixarem nos comentários que tentaram fazer e não conseguiram, eu gravo uma outra videoaula, então, com a resolução desse cara aqui. Que é 2 minutinhos, é rapidinho, tá bom? Mas deixa aí nos comentários se vocês conseguem fazer ou não, beleza? Bom, a gente está falando de operações em R3. R3 é um espaço que vocês ainda não conheciam, é um espaço novo e, portanto, as operações são operações novas. E como todas novas operações em espaços desconhecidos, a gente precisa listar quais são as propriedades dessas operações, porque pode ser que mude alguma coisa. Mas, por sorte, a soma de vetor, ela se comporta muito bem, independente do espaço no qual você estiver. Então, vai valer a comutatividade, a associatividade, a existência do elemento neutro da soma, que é o vetor nulo, e a existência do elemento oposto, que é o vetor menos v, né? Então, que é o cara no sentido contrário. Então, você tem o vetor v, você tem o sujeito no sentido contrário, que é o menos v, e ele vai ser o elemento oposto. Isso aqui é verdade tanto para espaço vetorial qualquer, para vetores qualquer, quanto em R2, tanto em R2 quanto em R3, tá? Vai valer também a multiplicação por escalar, ela vai ser associativa, então eu posso ou multiplicar o vetor por um escalar, resultado multiplicar por outro, ou primeiro multiplicar os dois escalares. Ela vai ser distributiva em relação à adição, tá? Então eu distribuo o vetor aqui na soma dos escalares, ou eu distribuo o escalar na soma dos vetores, também distributiva em relação à adição de vetores. E o elemento neutro multiplicativo na multiplicação por escalar é o número real constante igual a 1, tá? O mesmo que de sempre. Bom, vamos fazer um negócio que dá um pouquinho de trabalho e que tenha alguma graça, né? Pra gente dizer que se a gente entendeu alguma coisa de R3 ou não. Vamos falar que a gente está aqui com a base canônica de R3, que são os vetores I e JK, e eu vou considerar aí dois vetores U e V, né? E a pergunta é quais são as coordenadas do vetor W dado por menos 2U mais V na base canônica. Gente, algumas coisas são importantes de serem observadas aqui. Se estivéssemos em R2, você teria aí dois vetores não colineares e que formariam, se eu tirar a terceira coordenada aí, formariam uma base para R2. Bom, esses dois vetores, U e V, continuam sendo vetores não colineares, com essa terceira variável, e eles formam uma base para um espaço de dimensão 2 em R3. Então, eles vão formar uma base para um plano em R3, tá? Inclusive, existe um plano pré-determinado bonitinho por esses dois caras aí, em R3. Eu não posso escrever todos os vetores de R3 como combinação linear de U e de V. O que eu estou dizendo aqui, quando eu digo que o W é igual a menos 2U mais V, é que o W é um vetor contido no plano gerado por U e por V. Então, ela é um vetor que está no mesmo espaço vetorial de dimensão 2 dos vetores U e V. Mas U e V não formam uma base para o R3. Então, eu não consigo as coordenadas do vetor W no espaço R3
pensando apenas nos vetores u e v. Me falta um vetor aí para falar em R3, tá? Mas as coordenadas do vetor W no subespaço de R3 gerado por U e por V é menos 2 e 1, tá? Que é possível. Eu tenho R3, o R3 no espaço de dimensão 3, você tem dois vetores dentro de R3, eles geram um espaço, dois vetores não colineares dentro de R3, geram um espaço vetorial de dimensão 2 em R3, que é um plano, tá? Geometricamente é um plano, gera um espaço vetorial de dimensão 2 em R3. E aí, as coordenadas de W dentro desse subespaço gerado por I por V em R3 seria menos 2 e 1, né? Que é as constantes que eu estou usando aqui para escrever. Mas agora, a pergunta do exercício, é que eu fui bem além, tá? Para quem entende subespaço vetorial. A pergunta do exercício é: tá, beleza, mas eu não quero as coordenadas do W contido dentro desse plano gerado por I por V. Eu quero as coordenadas dele na base canônica de R3. Eu quero enxergar esse cara como um vetor em R3 e não como um vetor no espaço gerado por U e por V. Então, para encontrar as coordenadas desse W em R3, dependendo da base canônica de R3, o que a gente vai fazer? Bom, o W está escrito como sendo menos 2 vezes o vetor U mais o vetor V. Então, eu vou trocar o vetor U, que aparece nessa expressão, pelas suas coordenadas, e o vetor V pelas suas coordenadas. A equação diz que eu tenho que multiplicar as coordenadas de U por menos 2. Isso me gera, então, menos 14, menos 6 e 2, né? E aí, isso eu vou somar com o vetor V. Então, menos 14 com menos 2, menos 16, menos 6 mais 3, menos 3, 2 mais 1, 3. Agora, esse cara é uma tripla ordenada que eu vou escrever como sendo uma combinação linear dos vetores I e JK. E a escrita disso como combinação linear dos vetores I e JK nada mais é do que menos 16 vezes o I, menos 3 vezes o J, mais 3 vezes o K. E, portanto, e por que que isso aí acontece, né? Talvez você esteja olhando para isso e fale, professora, foi muito rápido. Porque você pode escrever esse cara como sendo menos 16, nananana, mais 0 menos 3, 0, mais 3 vezes 0, 0, 1. Eu posso... Opa, aqui já fui muito rápido. Perdão, mais 0, 0, 3. Então, eu consigo separar esse cara, esse menos, como sendo essa soma desses três vetores aqui. Menos 16, 0, 0, 0 menos 3, 0, mais 0, 0, 3. Mas o menos 16, 0, 0 é menos 16 vezes 1, 0, 0. O 0 menos 3, 0 é menos 3 vezes 0, 1, 0. O 003 é 3 vezes o 001. E se eu escrevo isso dessa forma, eu percebo que as coordenadas do vetor W na base canônica de R3 é menos 16 que está multiplicando I, menos 3 que está multiplicando J, 3 que está multiplicando K. Ok? E aí a gente encontrou as coordenadas, então, desse vetor W na base canônica de R3, tá? Então, reforçando aí aquilo que eu estava comentando lá no começo da discussão, o que acontece? Os vetores U e V, eles não são múltiplos escalares um do outro, eles não são colineares, eles não são paralelos, tá? Portanto, o que vai acontecer com esses dois vetores? Eles vão formar uma base para um plano em R3, mas não vão formar uma base para o espaço R3. E eles não formam uma base para o espaço R3 porque você não consegue escrever todos os vetores de R3 como combinação linear de U e de V. E uma forma de perceber isso é que, por exemplo, este vetor aqui, ó, 6, menos 5 e 23, esse vetor de coordenadas 6, menos 5 e 23, ele não vai poder ser escrito como combinação
linear dos vetores U e V, dos elementos de B, tá? Esse cara eu não consigo escrever. Então, se você for tentar fazer ali as contas, que inclusive eu deixei aqui como exercício, porque para aprender matemática a gente tem que exercitar, tá? Não existe outra forma de aprender matemática, existe sentar a bunda na cadeira e fazer conta. Você vai pegar ali o teu vetor 6, menos 5 e 23 e vai tentar encontrar um A que você vai multiplicar por U, mais um B que você vai multiplicar por V, e você vai tentar achar esse A e esse B, ó, tá? Substitui. Então, eu quero verificar que se o S pode ser escrito como combinação linear de U e de V. Então, você vai escrever o teu S aqui, esse é o teu vetor S, e você vai colocar as coordenadas do vetor U, as coordenadas do vetor V, e vai tentar fazer essa conta e resolver o sistema linear que vai aparecer aí. E quando você for resolver o sistema linear, para modo de conseguir achar o A e o B que satisfazem essa combinação linear, você vai perceber que você chegou em um sistema linear impossível e que não possui, portanto, não possui solução. E não possuindo solução, isso significa que o vetor S não pode ser escrito como combinação linear de U e de V. E como o S é um cara que está em R3, porque é um vetor em 3 coordenadas, a gente conclui que os vetores U e V não formam uma base para o R3, porque eu não consigo escrever todos os vetores de R3 como combinação linear desses dois caras, tá? Essa é a ideia. Mas fica aí com o exercício, tá? Tentem verificar que isso aqui funciona e aí depois me contem nos comentários se vocês fizeram, se vocês testaram, se deu certo, se não deu e se vocês querem que eu faça isso para vocês, tá? Eu fico aí 2 tarefinhas para ver se tá fluindo e tá dando para entender um pouco do conteúdo. Bom, e aí para finalizar a aula, o último conceito que a gente tem aí de vetores em R3 é o vetor definido por 2 pontos. Então, se eu pegar um vetor que começa no ponto A e termina num ponto B em R3, que seria aí um vetor AB, de origem A, extremidade em B, o vetor vai ser dado, né? Eu tenho ali as coordenadas do ponto A, tenho as coordenadas do ponto B, mas eu quero as coordenadas do vetor AB em R3 claramente na base canônica, porque aqui a gente está discutindo só vetores, coordenadas de vetor na base canônica. Então, as coordenadas do vetor V nada mais são do que dados pela equação B menos A. Então, você vai pegar as coordenadas do vetor B, do ponto B, menos as coordenadas do ponto A. Então, vai ser x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. Isso é um vetor dado por 2 pontos. Exemplificando isso, porque tem algumas pessoas preferem exemplos numéricos, né? Então, você vai pegar aí 2 pontos, o ponto A e o ponto B. O ponto A de coordenada 2, 3, 3 e B, 3, 2, 4. O vetor AB vai ser o cara dado por B menos A. Então, eu vou pegar aqui ó, as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. E vou notar, então, que 3 menos 2 vai me dar o 1, que 2 menos 3 é igual a menos 1 e que 4 menos 3 é igual a 1. Portanto, o vetor AB é o vetor de coordenada 1, menos 1 e 0. Ah, perdão, 1, menos 1 e 1. Bom, agora que você já entendeu como que localiza pontos em R3, como que a gente encontra vetores em R3, que aí, bom, achar esse vetor aqui em R3 é basicamente localizar esse cara, esse ponto em R3, e desenhar então a seta que parte da origem e chega nesse ponto. Esse é um vetor em R3, tá? Um cara partindo da origem e chegando nesse ponto dentro de R3, beleza? Agora que entendemos tudo a respeito de vetores em R3, o espaço R3 e tudo mais, seja camarada, dá o like aí, se inscreve no canal, apoia o meu trabalho, né? E, se possível, compartilhe o vídeo aí com os seus amigos, beleza? Muito obrigada, bons estudos, até a próxima aula.